Ação. Boa noite, Maíra, Jerusa. Boa noite, pessoal. Todo mundo, então. Essa noite fria, né? Tá fazendo um friozinho, uma pequena. Impressionante, né? E se a gente esquenta aqui um pouco a aula. Tá fazendo um movimento, né? Mas fora a brincadeira, né, pessoal? Se agasalhem aí que realmente tá muito frio. Eu precisei hoje ir numa reunião na URGS, né? E aí usei a máscara. Eu fiquei com duas marcas, né? Uma da máscara e uma onde estava sem máscara, né? De tão frio, né? Enfim, mas faz parte, né, gente? Pois é, né, Flávio? Aí deve estar. Nordestão é impressionante, né? Gente, então vamos iniciar nossa aula de hoje, né? A ideia é um pouco falar dessa tarefa que está sendo desenvolvida agora da unidade didática, né? E também tirar algumas dúvidas com vocês, enfim, que vocês possam ter sobre essa unidade, né? Espero que esteja funcionando também a comunicação já com a tutora ou o tutor, né? Temos um tutor só, e qualquer dificuldade também é importante escrever, né, para o tutor, tutora, para combinar, enfim. Ainda mais essas reuniões em pequenos grupos, né? Eu espero que ajude vocês, que seja bem proveitoso. Desculpe, pessoal. Garganta, né? Vida de professor é assim, né? Muda a temperatura, a gente já sente. Mas, pessoal, então eu queria, assim, destacar alguns elementos importantes, né? Tem chegado algumas questões referentes à ênfase, né? A maior parte dos trabalhos, a ênfase vai ser certamente na questão temática, né? Algum tema da diversidade, desculpem, que vai ser, então, pensado, né, em forma de unidade didática e, então, problematizado, né, e depois no final com a programação das aulas, enfim, oficinas, né. Alguns poucos trabalhos vão ser com ênfase tem uma proposta interessante no trabalho, que vai ser questão da inclusão, né, não como tema propriamente, mas toda a unidade didática é dedicada a como, né, a inclusão, ela tem que, pessoas com deficiências tem que ser considerada, né, em todo o planejamento do professor. Então, achei, assim, bem interessante e também se encaixa, né, nossa proposta de tema para ser desenvolvido. Então, eu queria destacar alguns pontos com vocês importantes também, que a gente vem discutindo aqui, né, nessa disciplina de seminários integradores, quanto a esse tema da diversidade. Então, dizer, né, que ele é um tema novo e velho, né, um tema velho por vários fatores, né, por ele já ser há muito tempo, né, está presente na literatura, também se a gente vai procurar, né, legislação nacional e internacional, ele já aparecia, né, mas ele é um tema novo no sentido de que até pouco tempo, né, inclusive muitos cursos de licenciatura não tratavam desse tema, né. Se a gente pega também, discute em bacharelados, é muito raro a gente ter, né, mas a gente poderia também discutir essa disciplina em bacharelados, como em qualquer profissão, né, em qualquer atividade, deveria ser importante a gente considerar a questão da diversidade, né. Muitas empresas têm iniciativas, têm políticas, né, importantes para a valorização da diversidade, quer entre seus funcionários, né, quer também entre os consumidores. Então, se a gente pega as grandes empresas, né, no mundo todo, elas vão levar muito a sério essa questão da diversidade. E tô vendo a mensagem de Maria, então tem que fazer o contato com a tutora, tá? No teu polo, aí perguntando, né, o que aconteceu, tá? Se qualquer coisa me escreve também que a gente ajuda, hein? Então, mas mesmo nos cursos de licenciatura também, a gente, né, já falamos disso, que é uma novidade, a gente tem lá em 2013, depois lá em 2008, né, em relação o ensino das relações étnico-raciais, mas ainda estamos, assim, num processo de implementação, né, que é muito importante e que vocês, então, fazem parte, né, vocês já vão ter essa formação e certamente vão ter muito mais facilidade de incorporar e desenvolver
essa temática, não é, na profissão docente, no planejamento de vocês. E então nós estamos assim avançando, né, no mundo todo, um pouco da ideia também mostrar que isso é possível, que a gente pode operacionalizar, né, que a gente pode pensar o conteúdo para diferentes públicos, né, que é um desafio, mas que a gente pode fazer, e que a gente faz isso então com competência, né, estudando, enfim, aprendendo, fazendo, planejando, né. Esse é um ponto importante que vai organizar também todo o nosso trabalho pedagógico voltado para educação e diversidade. Então, no Moodle, assim, né, nós temos alguns materiais bem interessantes para vocês utilizarem, inclusive na unidade didática, né, podemos buscar outros também, instrutores, eu vou indicar outros de acordo com o tema. E essa questão da diversidade, né, ela, ainda mais no nosso caso das ciências sociais, quando a gente desconstrói, né, estereótipos, a gente desconstrói mitos, né, ele é extremamente relevante e ele trabalha justamente com essa noção, né, de um ideal, a gente vai desconstruir essa noção de ideal, né, então o estudante ideal não existe, né, o indivíduo ideal não existe, então a gente vai mostrar como que somos diversos, né, em diferentes aspectos e como que essa diversidade, ela também é vista, deveria ser vista, não é, como algo positivo, que nos engrandece enquanto sociedade, né, enquanto grupo, enquanto coletividade, também enquanto indivíduos, né. Então, também não deixa de ser uma filosofia, assim, uma postura ética, né, diante da vida, diante dos outros, né, uma abertura para a alteridade, para o respeito, então, deste outro, né, e é um outro que pode estar aí, né, que envolve a questão geracional, que pode envolver também a questão física, cognitiva, né, na orientação sexual, enfim. Então, este outro é um outro amplo, né? Então, assim, um pouco do nosso esforço também com os estudantes é abrir este olhar para o outro, né? Seja como este outro ele se apresente, né? E para as ciências sociais, então, esse é um tema muito caro, né? Que vai, se a gente voltar mesmo às origens das ciências sociais, quando a gente pensa em antropologia, né? Quando a gente pensa o relativismo e a importância que o contato com esse diferente teve, né, até mesmo para que entendêssemos a nossa sociedade, esse processo, né, esse processo de estranhamento, de desnaturalização, ele foi fundamental. E então a educação para a diversidade envolve tudo isso, né? Envolve esse estranhamento, né, que até poderia ser um estranhamento inverso, né, que a gente faz inclusive para entender, né, e para acolher este diferente. Então esse é um processo que a gente vai construindo, né, que a gente vai também se propondo a trabalhar com os estudantes, para que a gente também quebre com os rótulos, né, que a gente quebre com os estigmas, e aí, de novo, falando de estigma, né, como não mencionar o Goffman, né, um etnometodólogo que vocês certamente já leram sobre ele, né, ele ficou conhecido por esta obra, Estigma, né, e que ele vai trabalhar, então, esse conceito é um conceito muito interessante, e vai mostrar como que a sociedade constrói os estigmas, né, mas também algo interessante, como que o próprio indivíduo estigmatizado, ele, através das suas ações, enfim, ele vai mantendo, não é, esse estigma ao longo do tempo, né, então, é uma obra muito interessante, quem não leu também deve ler, porque realmente traz uma grande riqueza, além de ser, né, de uma perspectiva epistemológica, etnometodologia, que realmente muito importante e muito relevante, né? Certamente já leram também alguma coisa sobre etnometodologia e já conseguem também entender, não é, a importância desta corrente, né, teórica, epistemológica e toda a sua implicação, né, que tem do ponto de vista das ciências humanas, das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, da ciência política, né, e também aqui no nosso caso da educação. E algo importante que nós estamos aqui também a todo momento dialogando, né, é essa relação entre a teoria e prática, né, e que se dá na sala de aula, no fazer docente, né. Então sempre nosso desafio é como trabalhar com temas que são muitas vezes, né, ou sempre eu diria complexos, né, difíceis,
e transformar ele, então, em temas que atraiam a atenção dos estudantes, que mobilizem os estudantes do ponto de vista cognitivo, mas também socioafetivo, e com isso, então, nós tenhamos uma aprendizagem significativa. Este todo é o nosso desafio, né, e em função disso, então, nós estamos aqui discutindo quais as possibilidades que nós podemos fazer isso, né, daí aqui nos pequenos grupos também, quando vocês estiverem discutindo, e ao ver os colegas, né, como que os colegas estão pensando, estão operacionalizando, isso vai ficando, assim, mais claro, né, e também com o tempo, após formados, né, com a docência, 1, 2, 3, 4, acho que 5 anos é um bom tempo, assim, não que seja uma regra, mas depois de 5 anos a gente consegue se sentir enquanto docente, a gente consegue também ver as limitações que a gente tem, né, e também consegue ver, assim, as possibilidades, o que eu posso melhorar, o que eu posso investir, né, acho que isso é algo muito importante. E também ao ensinar a diversidade, se trabalhar com o tema da diversidade, no fundo é isso, né, além dos conteúdos, a gente está também todo o tempo trabalhando com valores, e isso tem a ver também o valor, né, importante do reconhecimento do outro, mas também do reconhecimento de si mesmo, né, então para muitos estudantes, sobretudo adolescentes, que é a nossa faixa etária, jovens, né, eles estão nesse processo, né, de autoconhecimento, de reconhecimento, né, de reconhecimento do outro. Então também tem, obviamente, um papel formativo importante, nós trabalharmos este tema, não é, da diversidade em sala de aula. E algo que a gente pode também conversar aqui como trabalhar esse tema, né? Esse tema ele pode ser o centro de uma unidade didática, mas ele também pode ser, digamos assim, chamar os temas transversais, né? A gente pode, então, estar discutindo temas clássicos para nós, né, como a questão da cultura, como a questão da dominação, e lá pelas tantas, então, puxar algum desses temas que nós vimos da diversidade, e mostrar como que esse tema ele está ligado a essas questões chaves, a conceitos chaves, a autores chaves, né? Então são N possibilidades que nós temos. Como que nós vamos escolher a melhor possibilidade? Bom, aquilo que a gente vem discutindo, dependendo do público que nós temos, né, dependendo dos recursos que nós temos, de qual conteúdo nós estamos trabalhando, também sempre considerando, né, a bagagem que nós trazemos, nós vamos pensar, olha, o que é mais adequado aqui neste momento, né? Então, e como que se materializa através do planejamento, né? Unidades didáticas, aulas, enfim, workshops, oficinas, o que pensarmos aí, palestras, né? Mini cursos, aulas de reforço, o que pensarmos que seja o mais adequado, né? Então, por isso também que o planejamento é algo sempre vivo, é algo que a gente vai ter que voltar. Claro que enquanto professor a gente tem planejamentos, né? Que a gente vai adaptando, que a gente vai fazendo montagens, vai colagens, né? Vou dizer assim, a gente vai, inclusive, vendo sugestões de colegas, vai mudando, né? Mas, nesse sentido, o planejamento ele é algo sempre vívido, né? E vivo, porque nós estamos sempre adaptando aquele contexto, aquela demanda, né? Na medida também que a gente vai tendo aulas, a gente vê que está funcionando ou não está funcionando, a gente vai, obviamente, se está funcionando, se está muito tranquilo, de repente, não, vou colocar aqui mais elementos, né? Vou desafiar essa turma, vou desafiar esses meus estudantes. Ou se não, se eu estou com dificuldade, vou mudar a estratégia, né? De repente, o conteúdo está bem ajustado, a temática está ajustada, mas a didática não está ajustada, né? Então, vamos pensar aqui uma estratégia didática que funcione melhor com esses estudantes nesse momento, né? Então, este é um elemento bastante importante. Tem autores, né, que porque ao pensar essa questão da educação em diversidade, né, e buscando também que seja um conhecimento mais significativo para os estudantes, muitas vezes, né, por exemplo, a pedagogia da pergunta, né, diria o Paulo Freire, que está completando aí 100 anos, né, ou até mesmo a solução de problemas, né, do mundo real, enfim, se mostram assim metodologias ou estratégias bastante adequadas, né. Tem autores que vocês conhecem, né, certamente, que é o Edgar Morin, por exemplo, ou também o Antônio Novoa, né, que é um autor, um é francês, né, o Morin é francês e o Novoa é português, e eles têm assim uma reflexão que eu diria que é mais geral, né, mais holística sobre o processo educativo, e ambos enfatizam assim essa questão, né, de trabalhar o conteúdo, né,
com uma visão de complexidade, no caso do Mohan, né, acho que também é uma perspectiva importante que a gente não pode perder de vista, né, o conhecimento como algo pertinente, que tem que tocar os estudantes, né, inclusive que a condição humana dos próprios estudantes seja algo que mobilize-os nessa condição terrena. O Mohan, ele tem uma conceitualização interessante, né, ele trabalha com o conceito de incertezas, que a gente consiga também mobilizar os estudantes a partir das incertezas, né, que nós enfrentamos, e hoje no mundo, né, são muitas incertezas, a gente certamente poderia fazer isso, mas também como, né, mostrar como que o saber ele possibilita o enfrentamento dessas incertezas, e aí também, né, o surgimento do sentimento de esperança. E aí nisso, né, o Mohan ele enfatiza a importância de ensinar a compreensão, né, do outro, e o que ele chama de ética do humano, né, que se encaixa também nessa composição, nessa visão mais ampla de educação. E o Antônio Novoa, que vocês também certamente já encontraram ele por aí, né, em algum texto, enfim, eu até em vídeos na internet, palestras, ele antes da pandemia veio muitas vezes ao Brasil, né, e ele enfatiza essa questão, né, do conhecer a si, né, da reflexão, da compreensão da autoridade do outro, né, é um conceito importante também para o Antônio Novoa, é essa questão da interligação, né, em todas as partes, da criação, da produção, né, do estar aberto e do que ele chama do compromissar-se, né. Então isso também é um processo muito interessante, muito relevante, né. Digamos que a gente mobilizou a turma que o produto da nossa unidade seja uma ação na comunidade, né, que vai trazer algum tipo de benefício. Vamos imaginar assim, eu previ lá que nós íamos mapear problemas do bairro, né, ou nós íamos mapear ali, ou íamos criar um mapa com as possibilidades do bairro, né, em termos de recursos, enfim, íamos pensar numa forma de um produto que pudesse auxiliar a nossa comunidade, uma amostra cultural, né, que chamaríamos. Então, isso também envolve este interligar-se, né, e este conhecer-se, né. E aí um pouco também a nossa proposta aqui, que apareça na unidade de vocês em algum momento, ou a questão da pesquisa ou da extensão, ou as duas, né, mas da extensão seria nesse aspecto de que a unidade ela extrapole, né, a escola em si, que ela toque pelo menos ali a comunidade escolar, mas também, quem sabe, a comunidade local, né. Temas muito interessantes que dá para se fazer isso, né, a questão do ambiental, enfim, a questão do patrimônio, né, até arquitetônico, né, enfim, mapear os prédios importantes, né, os prédios mais relevantes, ou construir a história do bairro, né. Então, assim, são todas possibilidades que a gente vê trabalhos muito interessantes que podem ser realizados, né, em sociologia, mas também com outras áreas, né, outras disciplinas, são possibilidades N que nós temos, né. E no caso da pesquisa, né, que de novo, né, o educar pela pesquisa, né, e um outro autor relevante, o Demo, né, vai tratar deste conceito, né, da educação científica, tantos autores, ou da popularização da ciência, o quanto é importante que desde a educação básica nós já tenhamos o desenvolvimento do pensamento científico, né, enquanto uma possibilidade, enquanto processos cognitivos, né, o analisar, o comparar, mas também o pensamento científico e a razão, não é, enquanto valores, né, que tem que ser, inclusive, né, compartilhados, enfim, e utilizados como forma de resolução dos problemas, né, essa ideia do pensamento cientificamente orientado, da reflexão crítica, né, que certamente depende muito, né, desse pensamento científico. Então vejam que também, né, nós, ao trabalhar um tema, por exemplo, insistir que os estudantes façam uma pesquisa, né, que os estudantes, eles, pode ser uma pesquisa biográfica, pode ser uma pesquisa documental, pode ser uma pesquisa empírica, né, no qual, no nosso caso, geralmente vão aplicar um instrumento, fazer entrevistas, né, ou trabalhar com fotografias que eles vão gerar, enfim, que eles vão fazer, ou que eles vão buscar dados junto às famílias, né. Nós estamos não só trabalhando um conteúdo, um tema, né, mas também nós estamos, não deixamos de estar ali trabalhando na questão da ciência, da pesquisa, né, pesquisa empírica, técnicas de pesquisa,
e também estamos, em certa medida, incentivando a popularização da ciência. Então, vejam que interessante, né, o quanto pode fazer a diferença, assim, talvez para nós não pareça tanta diferença, mas para o estudante certamente vai fazer, porque então desde cedo ele vai estar, né, se a gente consegue, por exemplo, com o estudante, né, discutir, olha, o que são teorias, o que são hipóteses, né, o que são, porque vejam, durante toda a nossa educação básica, a gente vai ver teorias e hipóteses, né, mas a gente nunca vai parar para refletir o que é bom, afinal de contas, o que são teorias, o que são hipóteses, quem é que constrói as teorias, né, por que se constrói as teorias, então é algo interessante. Depois que nós tivemos a filosofia, a sociologia, enfim, né, ou até professor de outras áreas, a gente vai ter isso, né, mas muito provavelmente, até hoje, isso não é problematizado, né, então a gente não consegue entender, e e a isso se deve, inclusive, que os estudantes não se veem como parte do processo de construção do conhecimento, né, eles não se veem como parte, diriam alguns autores, né, eles não se veem como um polo ativo do conhecimento, né, no máximo eles se veem como um polo passivo, que apenas recebe, né, que apenas introjeta conhecimento, e não como alguém que produz, né, alguém que inova, né, e certamente essas experiências inovadoras, que a gente puder ofertar para os estudantes, vai ser algo interessante, vai ser algo, inclusive, que eles vão se lembrar depois, muito possivelmente, né, se eu perguntasse para vocês o que vocês se lembram da escola, né, do cotidiano de vocês, certamente imagino que questões que envolveram afetividade, né, e aí para bom e para ruim, né, pode ter sido uma situação também não muito agradável, pode ter sido que vocês tenham ido muito mal numa prova, ou tenham ido muito bem, ou até, né, questões envolvendo a interação com os estudantes, com os colegas, né, mas certamente se vocês tiveram alguma experiência, assim, inovadora, de ir a um museu, né, de fazer alguma saída de campo, ou até de em algum laboratório, né, vocês certamente vão se lembrar dessas experiências. Até quem quiser escrever no chat ali ou compartilhar o que se lembra, assim, o que marcou, né, da escola, acho que ia ser legal a gente ver, né, e sobretudo se lembra de alguma coisa ligada a isso, né, alguma experiência inovadora que teve acesso, né, pessoal. E eu me lembro que no meu caso, né, eu tinha uma professora de biologia, que na época era estagiária da URGS, né, olha só que interessante, e do curso de Ciências Biológicas, né, Biologia, e o meu grupo, nós propusemos a analisar, pessoal, né, colher amostras dos colegas, né, e mandar analisar, né, e conversamos na época com a FEPS, que era um laboratório aqui em Porto Alegre, do estado, né, e fizemos, meus colegas levaram as coletas, né, a gente levou ao laboratório, eles fizeram os testes, e de fato alguns estavam com parasitas, né, enfim, então foi assim muito interessante, não me esqueço mais, né, não me esqueço mais dessa. E uma outra foi uma feira de ciências no qual nós fizemos uma simulação do impacto do tabaco, do cigarro, né, no pulmão humano, fizemos um protótipo de pulmão, assim, né, e então são coisas que eu não me esqueço, de outras coisas a gente esquece, né, enfim, até porque a memória, a gente acaba, né, enfim, perdendo alguma parte da memória, mas certamente essas experiências que foram, assim, mais significativas, né, ou gincanas, né, outros momentos, assim, a gente certamente vai se lembrar, né, além das brigas e tudo mais, né, que faz parte também dessa experiência de ser estudante, né, no cotidiano escolar. E então, quando a gente pensa em unidade didática, a gente tem que pensar tudo isso, né, que não são apenas ali conteúdos, né, que não são apenas conceitos, autores, teorias, objetos de conhecimento, né, mas também que são experiências que a gente vai estar possibilitando aos estudantes, né, e que a gente possa aproveitar, então, essas experiências. A Heloísa está colocando aqui que ela estudou numa escola rural e a professora, então, levava em saídas de campo para observar a natureza e coletar diferentes folhas, musgos, frutos e pedras. Que fantástico, Heloísa. Que fantástico, né? É fundamental, né, gente? Muitas crianças ou jovens, né, só ouvem assim falar, né, não tem essa possibilidade, né? Certamente fez uma diferença, né, Heloísa? E ó, a Nívia teve uma experiência bem interessante, né? Foi visitar a fábrica de chocolate, né? E certamente, né?
visitar uma fábrica, né, mais de chocolate é muito interessante, né, gente? E são coisas que a gente não esquece realmente, né? E o quanto é legal, né? Se a gente pensar em fábricas, de modo geral, né? Quanta coisa a gente pode discutir, né? Processo de produção, muitos conceitos de economia também, né? Mas a história, né? Dos produtos, enfim, conversar com os trabalhadores, né? Ver como que eles produzem, para quem que eles produzem, certamente uma experiência assim, eu diria até transformadora, né? Muitas vezes vai, porque se eu falei isso para vocês, né? Por exemplo, discutir o tema trabalho no ensino médio. Para quem nunca trabalhou é difícil, né? Porque não consegue entender, né? O que está desempregado, quem nunca esteve desempregado, né? Então, certamente, a Luísa fez toda a diferença, né? Certamente, que legal, né? E nós não temos, né, pessoal, assim, o Giddens, ele tinha um conceito, ele tem um conceito bem interessante, né? O Giddens é vivo ainda, pessoal, né? Esse autor britânico, muito interessante, que ele chama de sistemas abstratos, né? E sistemas abstratos se dividem em dois, em o que ele chama de sistemas peritos e fichas simbólicas, né? E então, sistemas peritos é tudo aquilo que a gente não controla. Por exemplo, eu aperto, né, o botão do interruptor e a luz acende, geralmente acende, né? Eu chamo o elevador, né? Aperto o botão, o elevador vem, né, gente? Então, se a gente pensar toda a rede que está envolvida, né, para que eu possa apertar um botão e a lâmpada, ela, né? Quantas pessoas estão envolvidas aí, né? Essa rede é uma cadeia gigantesca, né? Se nós pensarmos aqui, hoje não estamos no mesmo lugar, né? Mas quantas pessoas, né, estão envolvidas para que a gente possa fazer essa aula hoje? Bom, né? Então, alguém lá na usina hidrelétrica, né? Alguém instalou os cabos de fibra ótica ou torres de comunicação. Alguém fabricou esse computador que eu estou falando e os computadores de vocês, né? Então, são incontáveis pessoas aí que fizeram quando a gente viaja, né, para que a gente possa viajar na estrada, quem fez o carro, quem fez a estrada, quem cuida da sinalização, né, então, assim, é um conjunto muito amplo, né, quase infindável aí de atores que tiveram uma influência, né, e o outro conceito dele é fichas simbólicas, né, por exemplo, o dinheiro, né, então são, assim, que todo tempo a gente usa, né, e que são importantes, né? No caso, o dinheiro em si não tem o valor, mas é o Estado, né, que garante que essa minha nota, né, se eu tivesse uma nota de 5, que imaginem que ela tem algum valor, né? Então, o Giddens vai dizer que a modernidade, né, nós estamos cada vez mais rodeados por sistemas abstratos, né, que a gente não compreende como eles funcionam, né? A gente muitas vezes nem quer saber, né, como funciona, né? A gente simplesmente usufrui, né, naqueles sistemas. E então a sociologia, né, mas a ciência de modo geral, a sociologia tem um papel importante porque justamente ela quer desconstruir isso, ela quer mostrar, né, como que isso funciona, como isso é complexo, né, e também como que as nossas, no caso do Giddens, né, ele vai mostrar como que as nossas ações elas podem ter consequências né, muitas vezes inesperadas, né. O Giddens foi um dos primeiros autores, por exemplo, a analisar a mudança climática, né, e E aí a gente entende sociologicamente por que pequenos comportamentos, né, como trocar em casa a lâmpada, né, de uma lâmpada fluorescente por uma lâmpada LED, ou comprar um carro menor, né, enfim, de um carro maior, como que uma ação individual, se a gente pensar em toda a cadeia envolvida, ela pode ter um significado, né, pessoal? Em comprarmos, por exemplo, um produto ou outro produto, né, como que isso tem um efeito nessa cadeia. E só que ninguém sabe, nasce sabendo disso, né? Então, por isso a educação é importante, né? Que a gente possa mostrar toda essa grande cadeia, né? Toda essa que alguns autores, né? Chamam, né? Dessa grande, né? Grande vida, enfim, que toca aí a todos os seres, inclusive os seres da biologia, né? Que nós não somos seres isolados, né? A gente tende a pensar. E aí, se a gente lembrar do Durkheim, né, o Durkheim vai dizer que é um dos frutos mais importantes da sociedade moderna, né? É o nascimento do indivíduo. E se a gente pensar, ao nascimento da ideia de indivíduo, né? Que ela não deixa de ser uma ideia, uma representação. Claro, nós temos um nível de individualidade, certamente, mas nós também temos, né, o Durkheim mostra isso, um nível de coletividade. E se nós pensarmos a biologia, né, e a pandemia nos mostra isso, quanto somos um organismo, né, vivo, de tal forma que um vírus que surge, muito provavelmente,
na China, né, ele, em poucos meses, né, toma todo mundo, né. Então, isso mostra muito bem o quanto nós estamos conectados cada vez mais, né, para o bem ou para o mal, né, e muito do trabalho da sociologia também é mostrar isso, né, mostrar como que as nossas ações individuais, enfim, coletivas, elas importam, né, na escala local, regional, mas também nacional, internacional, né. Então, isso aí é o importante. E nessas unidades didáticas, tudo isso pode aparecer, pessoal, né, e deve aparecer. Então, quando nós falamos desse tema da diversidade, das diferentes aí possibilidades que nós temos, né, e aí a gente está muito curioso em ver como que isso aparece, vai aparecer aqui nos trabalhos de vocês, né, a gente vai então conseguir visualizar como que vocês estão pensando, né, essas questões. E uma parte da unidade, né, que é aquela parte mais operacional, que são das aulas, né, das atividades previstas, como oficinas, enfim, pesquisa de campo, né, a gente vai conseguir ver, então, como que vocês estão conseguindo mobilizar o que a gente está discutindo aqui, né, e também isso vai ser fundamental porque logo mais vocês vão ter esse envolvimento com o estágio, né, com aquela disciplina de estágio que vai ser mais à frente, e isso vai ser fundamental, tanto a parte de observação, né, do contato com a escola inicial, entrevista com o professor, direções, a observação, e aí então propor um planejamento, depois então a regência em si, né, e depois então um relato dessa regência, uma reflexão, né, e aí depois de novo vamos para o estágio 2, e assim por diante. E, pessoal, eu vou parando por aqui, né, então eu queria também ouvir um pouco vocês, como é que está indo, né, essa questão do trabalho, se vocês têm dúvidas, têm comentários, né, que a gente possa aqui utilizar o tempo, então, que nós temos ainda para conversar sobre isso. Então, tá aberto, gente, aqui o chat, também o microfone, né, quem quiser falar, pode abrir a câmera. A gente tem a opção de não fazer o trabalho. Tá muito, para mim, assim, tá muito difícil. Quando eu acho que eu vou, assim, aí eu leio outra coisa, eu vi que eu não fui, aí eu faço de novo, vou lá, leio de novo. A BNCC, para mim, está sendo muito difícil de compreender, porque, para quem já tem uma experiência, né, para os colegas que já são professores, que já têm uma vivência mesmo que não seja na área, já é mais fácil. Mas para mim, assim, tá sendo um bicho de 7 cabeças, tá bem difícil. Eu sou da tutora Luciene, do grupo dela, mas para mim tá sendo assim, ela tá ajudando, mas para mim tá sendo bem difícil, bem complicado. Porque os que a gente fez, os planos de aula que a gente fez agora, nós fizemos dois em duas disciplinas. Uma, eu ainda não tive a nota, então eu não sei se eu fiz certo ou não. Foram diferentes, eles foram mais simples, assim, eu acho que não é compacto o termo, mas foi mais simples de fazer. Esse, como é mais complexo, é mais longo, então, para mim está sendo bem complicado. Realmente tô apavorada. Flávio, eu queria te dizer que valeu a tentativa. O professor estava atento aqui. Não, fica tranquila, Flávia, não tem nada que se apavorar. Tá? Veja só, né, vocês já estão avançando bastante no curso, né, gente? Vocês têm condições de fazer, né, o que nós estamos propondo, tá? Não se preocupem em relação a isso. A ideia também é que vocês façam essas reuniões, né, com os colegas, inclusive para ir amadurecendo, né, que o tutor vai poder dizer, olha, né, Flávio, eu acho que não, que sim, que não, acho que de repente está muito ampla essa proposta para o tempo que nós temos, tá? Então, fiquem tranquilos, pessoal, em relação a essa questão da realização, tá, Flávio? Tem como fazer, né? Obviamente que a gente vai considerar toda essa questão do tempo, né, pessoal, que vocês têm. Não é um planejamento para entrar em estágio, né, entrar em sala de aula, não é isso ainda, né? Até porque vocês não têm essa fase de observação, né, Flávia, que seria super importante, né?
para coletar informações, né? E pode falar, pois não. Eu acho que isso também, a questão da gente fazer só, a gente não tem aquele contato presencial, não tem pelo WhatsApp, a gente fez um grupo do WhatsApp, da troca, de poder falar ali direto, é uma troca de mensagem, eu falo agora, daí a tutora vê mais tarde, aí o outro colega vê depois, então a dúvida do colega não é a mesma da minha, então é nesse sentido, assim, eu acho que aquela coisa da gente ter a experiência, eu sou muito do visual, assim, eu gosto de tanto de ver e ouvir, eu não sou muito da leitura, então eu consigo entender mais eu vendo e ouvindo do que eu lendo, então assim, a informação ali que ela passa, eu tenho às vezes a impressão que eu entendo, mas aí eu vou sentar para fazer, eu vi que eu não entendi, então é nesse sentido, assim, eu realmente, assim, sem a brincadeira de ter a opção de não fazer, para mim está sendo bem, como é que eu posso usar o termo, assim, desafiador para fazer, eu quero fazer uma coisa bem feita, mas está sendo bem desafiador, está sendo bem difícil mesmo de conseguir sair do lugar, de conseguir desenvolver. O tema não é, o meu tema é sobre o papel da mulher na sociedade. Eu peguei mais assim, foquei, né, vou fechar mais das mulheres na história do Brasil. Pensei em fazer ou com química na área de mulheres na área das ciências, né, cientista química, física, matemática, ou mais voltada para a história mesmo, ou até com português, de desenvolver uma redação, não seria um artigo no ensino médio, não é um artigo, enfim, então isso aí está tudo embaralhado na minha cabeça, eu não consigo sair do lugar de onde eu estou, eu não consigo desenvolver o meu pensamento, eu penso, mas não estou conseguindo colocar ali na tela, né, não é papel, não consigo colocar no Word onde eu estou desenvolvendo o plano de aula. Então, é nesse sentido que, para mim, assim, literalmente está me fazendo perder o sono. Então, quem me conhece sabe que eu gosto, assim, de fazer bem feito, então, que eu enquanto eu não terminar, né, enquanto uma coisa estiver me incomodando, eu não consigo relaxar para fazer, então, sem exageros, está sendo bem, bem desafiador mesmo. Flávio, então assim, né, primeira coisa, dá para vocês combinarem no grupo, né, de fazer algum encontro agendado, né, pelo Meet, tá? Ou se não der certo com o grupo, pode ser só você, a tutora, tá? Uma possibilidade, assim, né, uma dinâmica de trabalho, né? Que eu acho que é importante, a ideia é essa também, que vocês possam, em pequeno grupo, ou se for no caso, até individualmente, né, discutir. O tema é super importante, o tema é super legal, né, Flávio, que você escolheu, tá? Mas assim, o que eu acho que vai ser o desafio? Se a gente pensar essa operacionalização, né? E aí, pessoal, faz parte ser um pouco difícil, né? É importante tá, realmente um desafio, né, para vocês. Nós estamos desafiando vocês, né? Mas vocês têm condições de fazer, tá, gente? Tem condições de fazer, né? Certamente assim, ó, vocês, não necessariamente a gente vai acertar de primeira, né? A ideia é que vocês entreguem uma pré-versão e depois a versão final, né? Mas, de novo, vocês vão ter outras disciplinas, depois vão ter o estágio, né? Agora, claro, assim, olha, o fato de vocês não estarem podendo observar, né, nesse momento, seria o ideal, né? Então, se a gente tivesse a possibilidade, certamente teríamos pedido para vocês irem observar alguma turma, né? E aí, em cima disso, pensar, né? Porque ao observar, a gente consegue ver as dinâmicas ali também, né? A gente vê, digamos que a professora estivesse trabalhando esse tema de gênero, enfim, ou outro, né? Vocês vão estar vendo como que ela está fazendo, né? O que está funcionando, o que não está funcionando. No nosso caso, assim, é tudo simulado, imaginado, né? E, então, também um pouco disso, da dificuldade, tá, Flávia? Mas assim, ó, é algo importante, pessoal, que eu já sugeri para vocês, né? Tem alguns laboratórios de ensino de sociologia, né? Por exemplo, como aquele da USP, né? Também da UFSC, né? Que eles têm ali muitas unidades didáticas, assim, eles têm muitos planejamentos, né? Então vale a pena entrar nesses sites, tá? E procurar um pouco como que se pensou até, inclusive desse tema, né? A gente encontra, né, alguns trabalhos interessantes, alguns planejamentos interessantes, e olhando a gente já consegue ter uma ideia. De repente isso vai auxiliar vocês, tá? Então alguém me escreveu perguntando, professor, posso me inspirar? Claro, pode, deve, né? Sem problema algum, gente, tá? Só vamos citar direitinho, vamos fazer referência direitinho, né?
Mas vocês vão conseguir, Flávio, e dorme direito, descansa direito, tá? Ainda mais nesse frio aí, não dá para deixar a imunidade baixar, né, pessoal? Tá? Vamos conseguir. Acho que tá a Maria escrita e depois a Nívia. Professor, eu acho assim, ó, eu não tive, não tenho essa dificuldade, assim, para fazer o trabalho, né? Eu tirei esse final de semana justamente para isso e selecionei, assim, vários já documentos, materiais, enfim. Só que eu estou sem tutora, né? Não fez, nenhuma tutora fez contato comigo. E isso me preocupou, porque eu preciso trocar, né? Fazer uma troca também, até para saber qual é a direção que eu tenho que ir, ou de repente se eu estou fazendo correto ou não. Essa é a minha ansiedade, tá? Então, assim, estou na guarda. Mas para mim está bem tranquilo, assim, né? Até pelo meu tema escolhido, enfim, só a minha preocupação é essa. Até esse final de semana eu tenho outras atividades também, né? Outros trabalhos, então esse final de semana eu já me dediquei um pouco a isso. Não sei se no próximo eu vou conseguir, mas da medida que der, né? Eu estou tentando fazer, estou tentando andar, né? Mesmo sozinha. Vamos ver o que. Eu não aguardo, então, aí. Maria, que ótimo, né, que está avançando. A orientação, gente, assim, para os tutores, eles estavam aqui na semana passada, a gente conversou, né? Eu vou cobrar, tá, Maria, ver o que aconteceu, então. No seu caso, você informou já também pelo formulário, né? Direitinho, né? Sim, eu até fiz 2 formulários. Eu achei, assim, que não tinha conseguido enviar um, mas acabei enviando os 2. Tá, joia. Não, pode deixar, eu vou cobrar também, Maria, que o pessoal faça contato contigo, então, porque eles acabaram, com base no que vocês informaram, né? E até por afinidade ou experiência que eles tinham, né? Eles acabaram fazendo uma divisão e para auxiliar vocês, né? De acordo com o tema que vocês indicaram, tá? Eu vou pedir que eles façam então contato contigo. Tá certo, ok. E qual que é o tema, Maria? Nos conta qual que é o tema. Sobre a inclusão de pessoas com deficiência na escola. Ah, tá certo. Perfeito. E você já trabalha com esse tema? Não estou trabalhando com esse tema, mas eu já fiz algumas especializações, né? E também pretendo trabalhar esse tema, né, no meu TCC. Meu trabalho agora da primeira tarefa também foi sobre esse tema. E tenho experiências assim no dia a dia, porque eu sou funcionária de saúde, né? Mas eu tenho esse vínculo, porque eu trabalhei muito com CAPS infantil, mas mais voltado à saúde mental infantil, né? E nesse período que a gente se envolveu bastante com professores, com diretores escolares, foi que isso foi amadurecendo. Inclusive, eu fiz junto com alguns professores 2 especializações, né? E o meu interesse em fazer esse curso de licenciatura foi justamente porque eu não consigo pôr em prática as 2 pós-graduação que eu fiz em função de não ter licenciatura. Eu sou assistente social, né, da serviço social, não tem licenciatura, infelizmente. Tem muito a ver, né, Maria? As ciências sociais com serviço social, né? Sim, sim. Inclusive, eu consegui fazer aproveitamento de estudo, né, de Aproveitamento. algumas disciplinas, justamente por isso. Que legal. Temos agora a Nívia. Nívia, por favor. Não te ouvimos, Nívia. Acho que tem algum probleminha no microfone. Estamos te vendo, não te ouvimos. Agora sim? Aham, isto. Agora sim. Então tá, boa noite, professor. Professora, a minha dúvida é assim, ó, eu tenho uma tutora, a Roberta, acho que é a Roberta, se não me engano, e ela fez um grupo meio, ela colocou os contatos para todos nós pro e-mail, né, para as pessoas que foram parte do grupo. Só que ela não marcou um encontro com a gente, então eu estou com muita dúvida, até se o meu tema, se ele está dentro, né, da proposição, porque é violência de gênero.
E aí, como que eu vou fazer uma transposição, assim, como que eu vou fazer? Eu tô com muitas dúvidas. Uhum. Então, como que eu vou fazer uma pesquisa, porque é um tema bem difícil, né? Violência, eu fiquei, depois que eu fiz a opção, até fiquei meio insegura, porque como que eu vou abordar esse tema e fazer eles pesquisarem sobre violência de forma que não fique pesada, né? Então, o meu problema também é, tipo, da Raquel, da Fran, que tá no meu grupo, a gente tá sentindo falta de um contato maior com a tutora para dar uma orientação melhor, porque a gente tá bem perdido. Eu tô bem perdido. Eu tô no Uhum. intervalo, desculpa, tá escuro, porque eu tô no trabalho, né? Aqui no campus da URGS, acho que o senhor dá aula aqui, né, professor? Ah, tu Eu estás aí no trabalho campus? eu trabalho na Carris, só que eu trabalho aqui no fim da linha do campus aqui. Puxa, Eu deve tô estar de um frio, Nívia, aí. intervalo, tá muito Deve frio, estar um frio. só que tá muito cheio de colegas lá dentro, não tem como nem prestar Sim, fica atenção lá direito lá dentro. dentro. Daí eu saí pra rua. Então, era essa a minha dúvida, professor. Assim, se tem como, assim, agilizar ou entrar em contato, assim, pra gente ter um suporte maior, assim, com a nossa tutora, porque a gente não conhece ela. Até, ela não foi, nossa, do nosso polo, eu acho. Nós tivemos Uhum. outros, a Natana, o Abalos. Ligaram um ônibus atrás de mim. Então, era isso. Tô com Tá bom, muitas querida. dúvidas, tá, professor? Cuidado Então aí. tá. Cuidado aí, Não, Nívia. tranquilo, tranquilo. Boa noite, Mas, então. Obrigada. boa noite, Nívia. Bom estar conosco, né? Mas, gente, assim, Tá eu bom. vejo, né, a Jerusa está comentando, né, isto, né, para ser feito esse encontro, né, agendado. Eu creio que não deu tempo, pessoal, mas aí então vou cobrar que mais tardar essa semana, né, eles combinem com vocês, aqueles que não fizeram, né, que façam esse encontro, né. Eu acho que realmente, como a gente previa, né, a Jerusa está dizendo, ó, foi maravilhoso, Jerusa, que bom, né. E certamente, né, porque a ideia é que vocês possam ali conversar, né, e ouvir também os colegas é sempre importante para trocar ideias, né, e pensar também o que está sendo proposto, tá? Mas esse tema da Nívia, não sei se ela está nos ouvindo, né, da questão da violência, né, tem muitas possibilidades, assim, primeiro que a unidade vai ter que trazer, né, naquela parte introdutória, em relevância desse tema, e entra na questão da sociologia da violência, né, e da conflitualidade, aí depende, pode-se buscar na antropologia alguns autores, né, e aí, Nívia, o que é o teu desafio, né? Como é que tu vai operacionalizar essa parte mais, como é que tu vai propor, né? Bom, pensando contigo, né? Assim, os estudantes poderiam fazer uma pesquisa, né, com base no município deles, se for ser Porto Alegre, né? Como que tá os indicadores de violência, né, contra as mulheres em Porto Alegre, né? Então eles poderiam fazer essa pesquisa. Também você poderia pensar, bom, na primeira aula eu vou trazer esses dados, né? Ou a primeira aula eu vou trazer uma parte mais teórica, qual é a origem da violência, né? Quais são as causas da violência contra a mulher, enfim. Na segunda aula eu vou trazer então os dados empíricos, né? Estatísticas, né? Que infelizmente são tristes, né? Na terceira aula eles produziriam então, né? Em pequenos grupos eles levantam, vão fazer uma pesquisa, né? No laboratório da escola, enfim, ou em casa, né? Sobre a violência contra a mulher. E aí eles podem também, assim, dividir os grupos, né, por, bom, eu quero saber esse tipo de violência, aquele tipo de violência, violência em casa, violência no trabalho, né, que está sendo considerado uma quarta aula, então, no qual eles apresentariam esses resultados, né. Então, assim, esse é o nosso desafio, Nívia e colegas, de imaginar um pouco, né, de imaginar, assim, como que a gente pode, né, e são todos temas difíceis, né, certamente, é um tema difícil, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar porque é um tema relevante do ponto de vista teórico, né? A questão da violência é um tema social, tema sociológico, e a questão da violência contra a mulher, bom, é uma luta que nós todos temos que nos engajar, a sociedade, enfim, temos que falar cada vez mais disso para que não aconteça, para que a gente consiga, né, diminuir. E talvez, Nívia, inclusive, possa ter uma parte que você mostre os canais, né, que a gente pode recorrer, que as mulheres podem recorrer, que as pessoas que veem a violência acontecendo podem recorrer, né, e podem, então, acionar as autoridades, né. Nesses últimos meses, assim, tem acontecido relatos, né, inclusive de formas alternativas de se pedir socorro, acho que vocês estão acompanhando, né. Eu vi uma que eu achei uma reportagem interessante, que a mulher, ela pediu auxílio, né, simulando que estava pedindo pizza, então achei muito interessante, assim, tá, que são todas possibilidades, nível e colegas, que a gente pode, então,
tá? Até poderíamos, por exemplo, né, pedir que os estudantes fizessem algum relato, né, se eles sabem de alguém, se eles conhecem alguém que sofreu violência, né? Mas aí, nesse caso, o que a gente tem que estar pronto, né? Bom, que pode vir coisas assim que vão mexer com os estudantes, de repente, né? Um estudante, uma estudante pode ter sofrido, pode estar, inclusive, sofrendo, né, algum tipo de violência, né? Então a gente tem que estar atento a isso também, né? Não que a gente não tenha que estar atento em outros temas, né? Sempre a gente tem que estar atento, né? A gente tem que, porque vocês sabem que, sobretudo quando é violência contra jovem, adolescente, criança, né? É sobretudo na escola que a gente identifica, né? Enfim, às vezes por coisas simples, né? Uma desatenção do estudante, ou até mesmo ele está escondendo uma parte do corpo, pode, né, indicar que é algum tipo de violência física ou, né, cognitiva, afetiva, né, enfim, algum tipo de assédio, né, pela mudança de comportamento, enfim. Mas ao tratar de temas como a violência, é natural que ocorra, né, é natural que ocorra, assim, até, de repente, em aberto, ou até algum estudante poderia procurar um de vocês e relatar, professor, aconteceu isso ou aquilo, né. Então a gente tem que estar pronto também que isso possa ocorrer e tem que cuidar do encaminhamento, né. Ó, Cristina, que legal, viu? Então eu sei que eu não estou errado, ó. Não estou falando bobagem, né? Se a Natana pontuou, então é isso aí mesmo, né, gente? Que bom, Cristina, que funcionou também esse diálogo, né? A ideia é essa, gente, porque vejam, né? É um pouco o laboratório que a gente vai fazer agora, né? Esse trabalho. A gente pensa, né, numa alternativa, pensa numa proposta, discute, né? Melhora, refaz, ou até se for o caso, muda o tema, embora não é uma boa mudar o tema, né? Porque a gente não tem muito tempo, assim. Então vamos tentar investir no tema e mudar, então, se for o caso, a estratégia didática, tá? Mas aí, de novo, né, a gente tem muitas possibilidades, a gente pode pensar em aulas, podemos pensar em oficinas, podemos pensar em algum tipo de intervenção, né, artística na comunidade, alguma feira, alguma coisa assim, tá? Organizar algum evento, né, com os estudantes. Então, assim, tem N possibilidades que nós podemos fazer, né? Então, só o que a gente pede é que tenha essa unidade que a gente já tem falado, essa unidade que liga conteúdos, autores, teorias, com a estratégia didática, o tema, né, os recursos que a gente tem. Também não adianta a gente ter uma proposta ali gigantesca que a gente vai tentar fazer em 2 aulas, 3 aulas, né, ou 5 aulas. Né, tem que estar bem assim, isso tem que estar bem claro. Olha, o tema é violência contra a mulher, ele vai ser desenvolvido em 3, 4 aulas, enfim. A estratégia é essa, os materiais são esses, né. E, então, com isso, a gente consegue ver essa unidade que foi, né, mas, de novo, a autoria de vocês, né, o desafio, é nesse sentido que é o desafio para vocês, né, vocês pensarem assim, essa aula, né, como é que vocês vão fazer, como é que recursos vocês vão mobilizar, né. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, pessoal, no chat, se não também, se tiverem mais alguma pergunta, temos tempo, gente, aí. Lembrando, né, pessoal, que vocês vão apresentar também lá no seminário final, né, que ele vai ser por 2 polos, né, então vai ter menos gente, então, em cada seminário. Aí nós vamos fazer o seminário, vai ter um de 2 polos de manhã, 2 polos à tarde, 2 polos à noite. Eu vou conseguir acompanhar os 3 seminários, né? E com isso vocês vão ter mais tempo também para que a gente possa, vocês possam apresentar, enfim, a proposta, né? Ou uma aula, a gente está discutindo ainda como é que vai ser, tá? Depois a gente conversa sobre isso mais à frente. E então a gente vai ter mais tempo, né, para vocês possam apresentar, tá? Então aqui, de novo, né, assim, a gente está tentando desenvolver essas habilidades, né, que são fundamentais para o professor. Nívia, não é obrigatório, assim, tá? A gente está pedindo que apareça alguma coisa de pesquisa ou de extensão. Então, no seu caso, se for ser a pesquisa que eles vão fazer, tranquilo, tá? Não precisa ter extensão também. É que vejam, né, só como o fato de ter pesquisa ou extensão como é inovador, né? Assim, realmente como é inovador ao que a gente vê geralmente, né?
Geralmente a gente vê unidades didáticas, né, o planejamento que não envolvem, né, infelizmente, o que a gente tem chamado também de metodologias ativas, né, alguma dinâmica assim que possa mobilizar mais os estudantes, né. Então a ideia é essa, que isso apareça em algum momento, né, ou extensão, ou pesquisa, né. Claro que a gente não vai ser uma pesquisa gigantesca, né, mas enfim, alguma interação ali, mobilizando o educar pela pesquisa, né, popularização da ciência, enfim, desenvolvimento do pensamento científico. Professor? Pois não? Tá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Professor, eu queria trabalhar a questão, por exemplo, dos preconceitos, que as formas de discriminação que os alunos sentem na escola, né? O relacionamento, né? Porque muitas vezes os alunos, eles se sentem, né? Eles se sentem discriminados, mas eles não falam e a gente também não percebe, né? Então, eu sempre penso assim, que não adianta eu fazer algo bibliográfico e que isso não vai resolver problema nenhum, né? Então, o que eu gostaria de fazer era a questão assim, fazer uma pesquisa, né, com os alunos, trabalhando essa questão de que se eles se sentem discriminados de alguma forma, né? E aí, a partir disso, estudar soluções para a gente conseguir resolver. Claro que esses questionários seriam de forma anônima, né? Ou pelo Google Formulário, ou também impresso. Só que aí eu não sei, por exemplo, se antes eu faço a pesquisa e depois eu vou estudar os tipos de preconceitos que eles vivem, né? Ou se antes eu faço o estudo bibliográfico, né? E depois eu faço a pesquisa. Essa é a minha dúvida, começar a construir o planejamento pela parte teórica ou pela parte prática. É interessante, né? Uma ótima pergunta, Valdirene. Assim, na estrutura que nós propusemos, ele começa pela teórica, tá? E, então seria o caso da violência ou do bullying, né? Estou aqui imaginando. Então, começando por aí e depois indo lá para a estratégia, como você vai desenvolver. E aí, Valdirene, eu me lembrei de uma vez um planejamento que eu vi muito interessante, que era o seguinte: o produto final era o mapa de bullying na escola, tá? Eu achei muito audacioso, né? Mas enfim, a proposta era essa. Então era ver todo tipo de bullying, né, que existia dentro da escola, que era de aluno contra aluno, né, professor e aluno, enfim. E de fato deu certo. Lá no final tinha o mapa de bullying na escola, né. E aí é um pouco a lógica que você está descrevendo, né, porque pode ser tratado de forma muito assim abstrata, né, ou não, pode se começar isso, fazer um mapeamento, né, quem na escola, até pode ser algo anônimo, né, os estudantes preenchem. Estou pensando com vocês, olha, então preenche um formulário, pode ser na internet, né, não precisa se identificar, né, coloca lá pelo menos a turma, enfim, ou né, algumas coisas assim, idade, sexo, e o que é o bullying que sofre, e de quem que sofre, né. E aí com isso a gente teria depois cruza isso, teríamos um mapa da violência, um mapa do bullying na escola, né, gente. Então, assim, são possibilidades interessantes, Valdirene, certamente, né. A gente tem que cuidar para que os temas sejam significativos, e nesse caso, o que eles queriam, né? Não era só fazer um mapa da escola, obviamente, eles queriam mostrar o problema que existia, pensando também em soluções, né? Como que a escola poderia... Eu estava pensando, né? É isso. Então, no seu caso, Valdirene, olha que legal, você já está pensando em algo que é extensão, né? É extensão nesse sentido, porque já tem uma ação ali, né? É quase uma pesquisa, envolve uma pesquisação, inclusive, né? Porque senão eu não vejo sentido eu só fazer essa questão de estudo e não pôr nada em prática, e não tentar melhorar a situação, né? Porque eu até uma vez, a gente estava falando essa questão de bullying, e teve uma menina que você se sente, né, vítima de bullying, e daí a menina começou a falar e começou a chorar, e jamais alguém teria pensado que ela quer dizer, às vezes não é que talvez isso ocorria com ela, os outros nem tinham consciência,
mas talvez na cabeça dela que ela tenha, né, criado isso. Tá, obrigada. Não, é isso, é isso. Eu me lembro, Valdirene, né? Tem esse alerta que eu sempre faço para vocês, né? Eu me lembro que um dia eu discutindo com uma turma de primeiro ano do ensino médio, arranjos familiares, né? Pra falar da socialização, e aí eu vi que uma menina começou, né? E aí depois falar com ela, professor, que o problema é que lá em casa a coisa não tá boa, entre o pai e a mãe, né? E tal, né? Então, provavelmente que ao falar dos arranjos familiares, aquilo tocou ela, né? Mas justamente a intenção era o contrário, assim. Claro que eu sabia que né, podia sensibilizar, mas porque eu mostrei diferentes arranjos de família, né? Então, com pai e com mãe, né? Com dois pais, com duas mães, enfim, né? Diferentes possibilidades. E então a gente sabe que isso toca, né? Teve uma vez uma estagiária nossa aqui numa escola em Porto Alegre, né, uma estagiária de ciências sociais, que ela estava trabalhando no tema gênero. E aí, durante uma aula dela, acho que era terceiro ano do ensino médio, uma estudante, ela, pela primeira vez, né, ela revelou, né, a orientação sexual, né, dela, né, então achei assim, interessante que eu estava assistindo, no dia eu estava assistindo a aula, né, então achei assim muito interessante, né, interessante porque a estudante se sentiu segura também, né, a nossa estagiária conseguiu criar um ambiente seguro, no qual essa estudante, ela, né, conseguiu, enfim, né, e não foi algo assim, ela naturalmente diz assim, professora, né, para estagiária, com licença, né, mas eu queria informar a turma, né, que, enfim, e eu achei assim, muito interessante que isso tenha ocorrido. E aí, né, Valdirene, no caso, se a gente faz um mapa da violência na escola, obviamente que a gente também tem esse chamado para pensar, bom, soluções, né, aí temos que pensar em soluções também, né, para este tema. A Heloísa, pessoal, ela está perguntando... o Jock antes, muito bom. Professor, eu comentei com a Natana a questão de mobilizar familiares para a sala de aula. Isto. Certamente, né? Já que tudo que a gente busca, no caso, seria a comunidade escolar mais ampla, né? Sim, certamente, né? Aí depende do que a gente quer envolver, mas não deixa de ser uma extensão. A extensão, assim, a rigor, ela tem que envolver algum tipo de mobilização da comunidade escolar ou mais ampla, né? Para alguma finalidade, mas depende do que for, né, Jock? Sempre vai causar uma reflexão, né, gente? Aquele impacto, né, a ciência sempre produz impacto, a reflexão, né, gente? Lá pelas tantas a gente começa a entrevistar demais as pessoas, né, pergunta, o que você acha do conflito que ocorre lá nas terras indígenas, né, não sei o que você acha do conflito que ocorre lá na África? A pessoa nem sabia, né, daquilo. E às vezes opina, né, se tu é a favor ou contra, né, a pessoa opina, né. É interessante que com o tempo a pessoa vai, não, mas o que é isso, que conflito é esse? Vai buscar, né. Então tem um efeito da teoria também que acaba ocorrendo, né, na sociedade, né, na medida em que a gente faz pesquisa, né, por exemplo, agora, né, com o caso do coronavírus, a gente já falou disso, né, do coronavírus, tá todo mundo sabendo, discutindo sobre imunidade, né, o que é vírus, espero eu, né, gente, o que é vírus, que não é uma coisa que não é viva, né, que, enfim, como é que se reproduz, né, é um mistério. E a Heloísa, né, mostra fotográfica. Muito legal, Heloísa, certamente, né, certamente. Aí, o que envolveria, né? Estou imaginando que eles vão fazer fotos, né, fora da escola, né, vão, de repente, até entrevistar pessoas, né, tem tudo isso, né, gente. Claro, né, pessoal, um alerta lá para frente, né, quando vocês tiverem professor em sala de aula, sempre quando envolver comunidade externa, a gente tem que ter certos cuidados, né, tipo, de proteger o estudante, né, de autorização de pai, de mãe, né. Tá, mas isso agora a gente não precisa se preocupar, mas quem quiser colocar na unidade didática, né, alguma notinha que haverá uma autorização dos pais, né, de que haverá um protocolo, melhor, tá, gente? Inclusive os livros didáticos, eles são avaliados por isso, né, se eles sugerem alguma dinâmica que envolva passeio fora da escola, né, trabalho de campo, eles têm que alertar o professor, a professora, sobre os riscos, né, que envolve. O Jock, né, tema ético-racial, abordando jargões racistas, sim, certamente, né, Jock, isso aí vai gerar um efeito de ciência, né, porque aí é aquilo que a gente falava, né, pessoal, as expressões, né, pai, como o senhor se refere aos indígenas, né, pois é, filho, bugre, né, vai dizer bugre, né, muito provavelmente, né, então a gente já consegue fazer esse mapeamento, né, aí o filho vai dizer, ô pai, não é bugre, pai, né, o professor me ensinou que não é, são indígenas, né, ele vai explicar bugre é outra coisa, né.
Então, certamente vai ter o... Mas aí, pessoal, os nossos Jock, os alunos têm que perguntar antes, né? Não podem... Depois eles podem dar aula, né? Mas primeiro tem que perguntar para conseguir ver os jargões racistas, né, pessoal? A gente tem que ter todo aquele cuidado da etnografia também, né? Da pesquisa, né? Que a gente tem que cuidar para não influenciar os entrevistados. E nesse caso, Jock, tá? Envolveria, provavelmente, tu construir um instrumento com eles, né? Um instrumento, questionário, enfim, não sei como é que vai ser uma entrevista, né? Estruturada, semi-estruturada, enfim. Então, a própria produção desse instrumento com eles já pode ser objeto da tua unidade, né? De uma atividade que tu vai propor. Sim, o Fernando está dizendo que mobilizar os familiares, né? Muitas vezes é difícil, né? O pessoal não vai à escola, né, Fernando? Tem medo de ir, né? Então, essas expressões, né, Jock, que às vezes a gente fala, não fala, mas pensa, né? Então, certamente, a Cássia está falando que a intenção dela é trabalhar a diversidade dos padrões sociais. Durkheim, fato social, correção social, e na antropologia, embasamento para promover as aulas. Teria mais diversões de autores. Cássia, assim, ó, agora, né? Depende também o objeto, o que vai ser mais o teu objeto, né, empírico ali que tu vai trabalhar com os estudantes, né, padrões sociais, por exemplo, a moda, né, a moda é um tema super interessante, né? Agora, né, pessoal, nesse momento tá interessante, né, porque a gente não tá usando muitas roupas, né, pelo menos quem tá fazendo algum grau de isolamento talvez já não tenha utilizado, né, muitas roupas, e a gente tá mesmo vendo, assim, que importância tem, né, as roupas e enfim, né, quem tem muitos sapatos, tu parar os sapatos em casa, né? Com a máscara agora também não tem muito como, né? Então os padrões culturais, sim, não, certamente. Castelo é uma unidade interessante. Em que medida, né? A pandemia ela está mudando nossos padrões culturais, né? Questão da moda mesmo, ou outras coisas, né, gente? Tá interessante assim. E de autores, cara, só vai depender, tá? Mas assim, acho que autores, né, mais contemporâneos também, além dos clássicos, né? Certamente. Aí tem que ver o tema exatamente que você vai trabalhar. Né, o Goffman, se for trabalhar estigma, né? Um autor interessante. Tem outros, né? Os antropólogos, né? Aí depende o que você vai trabalhar, tá? Mas os padrões culturais, certamente, é um tema muito relevante, né, gente? Essa questão dos padrões de arranjos familiares, né? Padrões de família, práticas culturais também, é sempre assim algo importante, né? Essa questão da violência contra a mulher, né, que está tendo também agora, que bom, né, uma repercussão maior, né, pelo menos eu imagino. A gente teria que mensurar se isso é verdade de fato, mas a princípio parece ser que sim, né? E esperamos que isso resulte também na redução, né, da violência. Mas são, pessoal, aí possibilidades. Então, de novo, né, por isso que o professor, a professora faz diferença, porque é justamente essa transposição didática, né, essa imaginação didática é o professor e a professora que faz, né? E aí vejam, né, gente, como preparar a aula dá trabalho, né? Dá trabalho nesse sentido de que é algo que a gente tem que pensar, né? Mas aí nada melhor do que conversar com um colega, com uma colega, né? Alguém que já fez aquilo, né? Olhar um planejamento, olhar um livro didático, né? Lembrem também, pessoal, que vocês estão convidados a olhar os livros didáticos, né? Tem aquela obra que saiu chamada Projetos de Vida e também Projetos Integradores. Esses projetos integradores do PNLD, né, que saiu agora, ano passado, enfim, esse ano, eles estão disponíveis, pessoal, todos, é só entrar no site das editoras, né, que eles estão disponíveis para baixar, e esses projetos integradores, cada unidade é uma unidade temática, e no final tem o que eles chamam de um produto, né, alguns são feiras, outros são exposições, ou é pesquisa, então vale a pena dar uma olhadinha, gente, tá, e tem muita coisa da sociologia também. Sim, Jock. Isso aí, gente, a vida toda do professor é isso, né? E aí, às vezes, tem que ser advogado do diabo, Jock, tá? Tem que ser... eu não gosto do Durkheim, pessoal. O Durkheim é conservador. Vai ter que explicar o Durkheim, gente. Eu prefiro o Weber, eu prefiro o Marx. Vai ter que explicar o Weber. Eu gosto só do Marx. Não interessa, vai ter que explicar, né? E aí vai ter que incorporar um pouco aquele autor Porque vejam, né, Jock, toda a questão desse processo, né, educativo no ensino médio, né, no superior, no ensino médio,
é que o estudante, ele produza a sua opinião, né, uma opinião que ela é cientificamente informada, né, que ela é uma opinião que já é uma opinião reflexiva, né, não é apenas o senso comum, mas é esse contato que ele teve com o conhecimento científico. Então é o estudante que tem que produzir essa opinião. Claro que o professor, ele vai, né, expressar as opiniões dele, mas a gente tem que sempre dar esse espaço, né, para o estudante, que o espaço de autonomia é para o estudante, né, o estudante que tem que ter essa... Agora, claro, a gente vai ao longo do tempo, inclusive, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, sobretudo, quando eles já estão mais maduros, até cognitivamente, né, emocionalmente, mas também do ponto de vista do conhecimento, a gente consegue muitas vezes, Jock, tá, e fica mais tranquilo da gente separar, né, pessoal, ó, né, tem essas teorias, esses autores, e eu tenho essa opinião, né, enfim, não há problema algum. Tá, a grande questão é a gente mostrar as diferentes possibilidades, né, que ele então possa... Imagina assim, né, pessoal, se eu começo uma aula lá no primeiro ano de Ciências Sociais e Sociologia dizendo o seguinte: pessoal, a Ciências Sociais é formada pela Antropologia, Sociologia e Ciência Política, né? No entanto, Antropologia e Ciência Política não são muito... isso aí é um pouco... muito fraco, né? A Sociologia mesmo que é, né? Então, aí é complicado, né, gente? Depois também, mas aí é muito mais complicado, por quê? Porque eles não conhecem nada, né? Então, se o meu professor já diz isso, então, né, gente, aí fica muito ruim, né, gente, não é o nosso papel, na verdade, é abrir, né, possibilidades, é mostrar para eles, olha, né, e super científico, e aí é o professor neutro, né, não existe, né, mas é neutro, gente, né, lembra do Weber aquele conceito de neutralidade axiológica, né, que no início tu até pode escolher o objeto, né, mas depois aí como tu vai tratar tem que ter um tratamento científico, né, e porque nesse caso das ciências humanas, ciências sociais, né, as contradições desses autores é o que faz a nossa riqueza, né, o fato da gente poder passar aqui 5 horas discutindo e na verdade não chegar a um consenso é o que faz a nossa... Embora às vezes é importante, pessoal, chegar a um consenso mínimo sobre certos aspectos, né. Eu estou brincando, obviamente, pessoal, mas nós temos já, né, que bom que nós temos esses consensos mínimos, né, que são o estranhamento, a desnaturalização, né, essa concepção de que o ensino médio é o espaço de construção da autonomia do estudante, né, então nosso papel é auxiliar essa coisa. Nosso papel, pessoal, né, aquilo que a filosofia fala, né, em todo ser humano é um fogo que arde, né, o fogo pela busca do conhecimento. O nosso papel, pessoal, é jogar lenha nisso, tá, é jogar... nem é jogar lenha, pessoal, é colocar hidrogênio, né? Lenha não podemos mais, gente, né? Estamos destruindo o planeta. Tem que ser hidrogênio para chama, né? Ser uma chama verdinha, bem bonita, ecológica, né? Mas que essa chama ela cresça cada vez mais, né, gente? Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado realmente, né? E o professor tinha, né, pessoal, tem ainda esse papel, né? Tem esse papel também de influenciar os estudantes, né? É a referência, certamente a referência, sim, né? E professor, professora, né, então a gente tem que cuidar realmente a forma, o que a gente fala, o que a gente não fala em sala de aula, né, para não podar os estudantes, né, para não apagar essa chama, né, não jogar água nessa chama, essa chama ela tem que brilhar, né, e então faz parte da gente mostrar esses diversos autores, essas diversas perspectivas, né. E então, pessoal, esse que é o desafio de vocês, né, tem um tema, né, ok, já selecionei os autores, ali as teorias, né, como é que eu vou operacionalizar isso? Aí, gente, é o desafio de vocês, né. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Gente, então, para essa semana eu vou reforçar, tá, o pedido para os tutores, né, para as tutoras e para o tutor, que agendem, não, né, então com vocês, aqueles que não agendaram ainda este momento, né, que pode ser também individual, se for o caso, né, e aí, gente, vamos seguir em frente, tá, não vamos, né, vamos seguir em frente, pessoal, fiquem tranquilos, tá, vai dar certo, a gente vai conseguir fazer, vamos conseguir concluir todos aí a nossa disciplina de seminário, tá, e lá nesse momento final nós vamos ter chance de falar também, né, de repente se não ficar claro no trabalho, a gente vai ter chance de apresentar ali, tá, então não se preocupe em relação a isso, gente, estamos todos aprendendo, né, a chance de errar, pessoal, é aqui, tá, mas para errar tem que fazer, pessoal, né, só erra quem faz, né,
e só acerta quem faz também, né? Então tem que fazer, gente, tem que fazer, tá? E se der errado, se der muito errado, que dê errado aqui, para não dar errado depois, tá? Mas se der errado depois, também não se preocupem que tudo tem solução, pessoal, né? Então a gente, vamos fazer aqui o esforço, né? E que bom, Fernando, né? Então o Abalos aí já está trabalhando com vocês, né? E que bom, gente. O espírito é esse, pessoal, tá? Vamos, também nos grupos, vamos falar tudo, né? Vamos ter medo de fazer o relato do que a gente tem dúvida, do que a gente não se sente tão seguro, que é o momento é esse, realmente, da gente compartilhar certezas e incertezas, né? Para chegar ao melhor resultado. Gente querida, então, agradeço muito pela participação de todos e todas aqui, né? Desejo uma ótima noite, aí se agasalhem, né? Não vamos correr nenhum risco. E nos vemos, então, mais tardar semana que vem, gente. Um abraço, pessoal. Boa semana aí, né? Sucesso. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, professor.